Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio de número 180 do podcast da Reunião de Estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo aqui é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita através de todas as obras básicas e subsidiárias disponíveis. Atualmente estamos seguindo o livro Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje, convidamos o Flávio Teles para abordar o capítulo 22, intitulado Nascido para o Reino de Deus. Uma vez mais, o Flávio, provocando em nós muitas reflexões, daqui a pouquinho vocês vão ver, discorre sobre esse capítulo majestoso colocado por Amélia Rodrigues, onde ela narra uma das curas de Jesus, um dos episódios menos conhecidos e menos estudados. O estudo está surpreendente nas reflexões que ele provoca. E por falar em reflexões, já te convidamos para a nossa live, que acontece mais tarde no YouTube, onde a gente vai ter oportunidade de estender os comentários, as reflexões. Teremos mais tempo, enfim, para debatermos e aprendermos juntos. Essa live em especial vai ter o Flávio Teles e a Simone Teles, esposa dele, além do Ítalo e da Lana, mas ela marca o retorno carinhoso do Juninho. Eu não vou estar presente, o Juninho vai estar coordenando, mas vai ser muito bom da mesma forma. Sinta-se convidado, não se preocupe, ela fica gravada no YouTube, se você não puder assistir ao vivo. Ao vivo é mais gostoso, né, gente? Mas se não puder, assista depois e já te convidamos para se juntar a nós no esforço de divulgação do estudo do bem, do Evangelho e de tudo que é bom. Ajude-nos compartilhando os links, fazendo seu comentário, dando sugestões, sugerindo temas, enfim, junte-se a nós nesse esforço. Tradicionalmente, ao final desse podcast, teremos o nosso momento de oração, iniciando com uma belíssima poesia de Maria Dolores. Sem mais delongas, te convidamos de coração. Vamos ouvir? Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para apreciar mais um texto de Amélia Rodrigues no livro Vivendo com Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco. As nossas reflexões de hoje estarão endereçadas ao capítulo 22, intitulado Nascido para o Reino de Deus. Procuraremos nos pautar na narrativa de Amélia Rodrigues, aproveitando algumas passagens para abordarmos também outras obras subsidiárias ao longo de nosso estudo. Então vamos lá? Antes de adentrarmos ao texto, paremos um pouco para refletir sobre o título, Nascido para o Reino de Deus. No Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus nos afirma que meu reino não é deste mundo, onde podemos seguramente interpretar que ele estava falando do plano espiritual ou de um domínio, por assim dizer, dado a ele por Deus para que o governasse. Na obra Boa Nova de Humberto de Campos, em conversa com Hanan, um sacerdote do templo, afirma que ele veio para fundar o reino de Deus como obra divina no coração dos homens. Temos então que o reino seja algo não palpável, encontrado como um tesouro no campo do sentimento. Necessário é o esforço para encontrar o tesouro, a persistência, o bom ânimo. O reino é algo que carregamos conosco desde a nossa criação, mas só encontramos quando estamos em sintonia total com as leis divinas. Logo, nascer para o reino, todos nós nascemos, porém podemos afirmar que não temos consciência ainda do que seja viver para este reino. Amélia então nos tece riquíssimos comentários sobre a que se destinou a vinda de Jesus, em que ele mesmo afirma para os fariseus e escribas na casa de Levi: os sãos não têm necessidade de médico,
mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores para o arrependimento. Essa passagem está em Lucas capítulo 5, versículos 31 e 32. Havia uma multidão relegada ao sofrimento, ao abandono, à completa indiferença daqueles que tinham muito sobre a terra, mas não utilizavam esses recursos para atender a quem necessitava. Era uma multidão que circundava as cidades, mas uma multidão invisível à compaixão humana. Só para aguçar as nossas reflexões, será que é diferente hoje? Jesus surge como um sol a aquecer essas almas. Traz ensinamentos profundos, apresentando um reino possível de ser alcançado, onde a felicidade é possível de ser conquistada, ao alcance de todos. Um reino onde a justiça é soberana, onde a bondade auxilia o que necessita, onde o amor flui naturalmente, onde a compaixão levanta o que está caído, onde a misericórdia socorre aqueles que estão em aflição, onde reina a paz. Em cada palavra, em cada canção, em cada ensinamento, havia a exemplificação. Como explicar aquele que não tinha uma pedra para recostar a cabeça, que vivia de favor na casa de Simão, ter um poder tão grande sobre as massas, cuja voz entraria pelos ouvidos e atingiriam diretamente os corações? É certo que provocara também muitas perseguições, inveja, assombro sobre aqueles que conheciam as Escrituras, mas que as utilizavam em benefício próprio. A sua recompensa já fora dada, conforme descrito nos Evangelhos. Jesus prossegue ensinando e curando, e numa de suas curas, Amélia Rodrigues nos traz um caso um pouco mais complicado em se tratando das questões físicas, psíquicas e espirituais. O caso de Miqueias, filho de Malaquias. Trata-se de alguém que trazia consigo um distúrbio incompreendido pela comunidade da época, que foi complicado por um obsessor ao nível de uma possessão, um endaimoniado para a intelectualidade da época, que o colocou na posição de um miserável, ao ponto de ninguém aproximar-se dele. O distúrbio, mais tarde conhecido como epilepsia, é uma doença em que há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões. A epilepsia pode ocorrer como resultado de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida, como traumatismo ou acidente vascular cerebral. Durante uma convulsão, a pessoa tem comportamentos, sintomas e sensações anormais, às vezes incluindo perda de consciência. Há poucos sintomas entre os episódios de convulsão. Hoje é uma doença tratável, mas naquela época ninguém sabia do que se tratava. Com relação a esse distúrbio, não podemos afirmar nada do ponto de vista espiritual, nem a autora nos traz qualquer menção sobre vidas passadas de Miqueias, mas há uma menção tratada por ela sobre a perseguição cruel de um adversário de outras vidas. Logo, podemos concluir que havia uma animosidade criada em vidas passadas, que, dada a desarmonia cerebral, era penosamente agravada pelo espírito obsessor. Não pelo acaso, mas este irmão obsediado foi ter com o Cristo em uma de suas preleções para a multidão, e ele tem uma convulsão na frente de todos. A reação da multidão frente ao desconhecido ou ao conhecimento presumido em se tratando da presença de um endemoniado, foge, se afasta, aterrorizada,
como se fosse uma doença contagiosa. Eis aqui uma manifestação da qual ainda saímos fora, cortamos volta, no bom português. Raramente nos dispomos a acudir a alguém que cai na rua e tem uma convulsão, por exemplo. Seja porque não sabemos como agir, seja por medo ou por não conhecermos aquela pessoa e não querermos nos envolver. Se for alguém aparentando imundície nas vestimentas, fisionomia estranha, cheirando mal, ou percebendo o uso de alcoólicos ou coisa semelhante, aí que não nos aproximamos mesmo. Aqui é a presença do ser invisível à sociedade, a qual participamos como, entre aspas, verdadeiros cristãos. O que nos cega a ponto de não se compadecer pela necessidade alheia. Jesus se compadece, chega junto ao obsediado, fala-lhe com docilidade de início e depois com energia e sonoridade, não perdendo a oportunidade de ensinar. Diz ele: Espírito imundo, por que afliges o teu irmão de maneira desnaturada? Rebolcando-se sobre si mesmo, o enfermo estrugiu uma terrível gargalhada que mais atemorizou os circunstantes, enquanto redarguiu o zombeteiro. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Que tens tu comigo? O meu caso é com ele, não contigo. O miserável infelicitou-me e agora lhe cobro o mal que me fez e que prossegue realizando, porque sou profundamente desgraçado. Eu tenho contigo o compromisso do amor e da compaixão. Perdão. O mal que lhe fazes, a mim estás a fazer. Por isso, temos um problema a resolver que não posso adiar. Não te envolvas com esse desditoso, rugiu o vingador, contorcendo-se mais. Afasta-te dele, eu te ordeno, e não lhe faças mais mal algum. Somente o Pai é a justiça perfeita, e todos aqueles que a pretendem aplicar em seu nome, em nome da vingança, tornam-se réus do mesmo crime. Perdoando-o pelo mal que te infligiu, estarás perdoando também pelos anos de saúde e paz que lhe roubaste, pelos males que lhe impuseste. Não o posso abandonar, deixa-me com ele, para nutrir-me. E o paciente começou a chorar de maneira estranha. Ninguém tem o direito de vampirizar as forças do seu irmão, sob pretexto algum. Vai-te dele, e meu pai te nutrirá. Tocando a cabeça do enfermo, que se debatia dolorosamente na areia, Jesus determinou: Vai em paz, os teus pecados serão perdoados, porque és profundamente infeliz, agindo sem compreender a razão salvadora do amor. O paciente estremeceu, agitou-se, e o espírito impuro abandonou-o. Qual dos dois espíritos Jesus ajudou? Os dois. O espírito obsessor, na sua falta de entendimento, questiona sobre a interferência de Jesus, pois pensava que tanto ele como o obsediado não tinham nenhuma dívida com o Cristo. Pensava também que o Cristo não tinha nenhuma dívida com ele para estar ali atrapalhando que a sua justiça fosse feita. Isso nos mostra a visão estreita que temos de justiça, pois se somos prejudicados em alguma circunstância, logo nos vemos no direito de cobrar, olho por olho, dente por dente. O ensinamento de Jesus é simples e claro. Esse tipo de justiça só agrava a situação, tanto de quem cobra quanto de quem é cobrado.
Somente o Pai é a justiça perfeita e todos aqueles que a pretendem aplicar em nome da vingança tornam-se réus do mesmo crime. Ensine então a perdoar para que novos débitos em relação às leis divinas não sejam contraídos. Mas a vingança é um veneno que se espalha e toma conta dos espíritos frágeis que não têm noção do Evangelho, que não caminham pelas estradas da retidão, cuja nutrição é a dor do outro, retirando-lhe o que é graça divina, o dom da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4, as palavras em que Jesus faz a referência da necessidade do alimento material para a sobrevivência do homem, mas principalmente do alimento de ordem espiritual, constante nos mandamentos divinos. Jesus afirma o Espírito que Deus o nutrirá, como nutre a todos nós desde que estejamos despertos, não só para a interpretação de suas leis, mas para a vivência delas. Novas oportunidades são dadas a todos nós, com o presente da reencarnação. Vale a pena refletir sobre o assunto. Amélia nos relata que Miqueias saiu dali caminhando, nascido de novo para o reino de Deus. No prefácio do livro Levantar e Seguir, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos esclarece que levantar, erguer, içar, altear são verbos sinônimos. No entanto, cada um, quando vocalizado, pede o objetivo para o qual se dirige, indicando para que, onde, como e quando. Quando Jesus atendeu o paralítico, disse claramente: levanta-te e segue. Em síntese, o Divino Mestre convida-o a erguer-se e seguir adiante, devidamente renovado, auxiliando os outros, qual estava sendo auxiliado. É que, de modo geral, grande número de criaturas humanas jaz, sentada ou acomodada em suas próprias vantagens passageiras. Ao toque do ensinamento ou da influência de Jesus, se modificam no íntimo, aceitando a lição do Divino Mestre, ou magnetizadas pelo encantamento da oração. No conceito delas próprias, espiritualmente se levantaram para a fé que não possuíam, adquirindo uma postura de confiança em Deus que se lhes mantinha ignorada. Sentem-se erguidas às novas concepções da vida, ou em novos pensamentos, mas que se esquecem da ação, que lhes complementaria a libertação dos males ou imperfeições que ainda carregam. Levantam-se, entretanto, prosseguem na rotina a que se habituaram. Alteiam-se no campo emotivo, mas não se movimentam para o trabalho do bem ao próximo. Quem recorre ao Cristo extasia-se com a sua suavidade imensa que lhe caracteriza a presença no próprio coração. Entretanto, não basta essa forma de encantamento para lhe alterar a vida pessoal. A inteligência se alteia na maneira de ser das pessoas, mas prossegue acomodada nos seus próprios interesses de ordem material. Levantar e seguir, na lição do Senhor, significa movimentar-se buscando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando o caminho que Ele mesmo trilhou, trabalhando quando lhe seja possível a benefício dos nossos irmãos, sejam quem sejam, esquecendo-lhe as deficiências e erros, encorajando-lhes a renovação para o bem, olvidando-lhes quaisquer ofensas, ignorando-lhes voluntariamente as fraquezas e amparando-lhes as necessidades, perdoando e amando, instruindo, sobretudo com os próprios exemplos e doando-lhes o conhecimento da vida,
soerguendo-lhes as forças quando as provações ou problemas lhes marquem os dias sem esperar compensação de qualquer natureza. Em suma, erguendo-se e acompanhando os passos do Divino Mestre, que nos deixou essa fórmula inesquecível. Quem procura encontrar-me, negue a si mesmo, tome a cruz que lhe cabe e siga os passos. Caminhamos, sim, muitas vezes sem rumo. Durante várias romagens, assumimos diversas identidades. Planejamos muito, executamos pouco. E cobrimos algumas contas aqui, arrumamos outras dívidas ali, e os sofrimentos vão aumentando, as aflições se avolumando, até que, por misericórdia divina, somos empurrados em direção ao Evangelho. Não uma, mas várias vezes. A dor é o bálsamo que nos acorda, ou nos acordará em algum momento. Assim como Miqueias, Micá no hebraico, que significa aquele que é com Deus, filho de Malaquias, Malaque, que significa meu mensageiro, buscaremos nos acercar de Jesus, o mensageiro de Deus, e procuraremos ouvir os seus ensinamentos, apaziguando o coração, perdoando e amando incondicionalmente, servindo fielmente aos propósitos de Deus, renascidos para o seu reino. Fiquemos todos em paz, que tenhamos uma semana recheada de reflexões. Que assim seja. Iniciamos este nosso momento de oração com a poesia Legenda Inesquecível, de Maria Dolores. E a vida continua intensamente. Transformações que chegam de improviso. Às vezes é amargor que te apaga o sorriso, de outras é a provação que te altera o lugar. Em quase toda parte o tumulto domina, a violência se alteia e se engalana, mas as vozes do céu rogam a vida humana, trabalhar e servir, perdoar, perdoar. A incompreensão se estende em áridos conflitos. O passado interfere no presente. Preconceitos em luta permanente tombam da inércia multissecular. Assemelha-se a terra à nave na tormenta, e conquanto a tremer sob a treva e o perigo, procura as instruções do Cristo, o excelso amigo. Trabalhar e servir, perdoar, perdoar. No entrechoque das forças que se embatem, talvez tragas no peito, alma querida, duras tribulações que te lesam a vida, desgostos, solidão, amargura, pesar. No entanto, vendo o mal que te espreite ou te oprima, que o cárcere da angústia não te prenda, segue fazendo bem, recordando a legenda, trabalhar e servir, perdoar, perdoar. O mundo é a grande escola e a vida é a grande mestra. De quanto a quando explodem vastas crises, dias de inquietação, momentos infelizes para a renovação que nos pede avançar. Na mágoa que te envolve ou no fel que te humilha, nas pedras do caminho em que a marcha te cansa, desfralda com Jesus o lema da esperança. Trabalhar e servir, perdoar, perdoar. E assim, Jesus, revendo no Teu Evangelho as lições e sentindo todas as vibrações que nos tocam profundamente no íntimo, te rogamos, Mestre amigo, ampara-nos o coração tão necessitado de forças, pois que reconhecemos em nós tantas dificuldades e por vezes sentimos, na vida que nos cerca,
outras tantas dificuldades e amarguras. E então, quando ouvimos a Tua voz doce e serena no íntimo de nossa alma, algo se aquieta e sentimos o Teu amor, o Teu afeto, Jesus, acalentar-nos, falando de um futuro luminoso que nos aguarda e convidando-nos, nesse exato instante, a buscar na vida força e serenidade para continuarmos fazendo o nosso melhor. E novamente a Tua voz ressoa em nós, falando das bênçãos e da proteção divina aos nossos corações, pedindo-nos confiança na divina providência que certamente nos guiará. E então, Jesus, deixamo-nos levar por essa energia luminosa do fluxo da vida. Deixamos entrar em nossos corações o renovar das disposições, na certeza de que o amor divino vela por nós, de que o amor divino já nos protege e que também nos convida a sermos agentes da busca incessante da paz interior, da tranquilidade da consciência e da busca por realizações. Que a Tua luz nos abençoe os esforços, proteja os nossos corações. Que assim seja.